o Remo soltou hoje uma nota falando sobre o estado de saúde do Jaderson, que ele fez uma tomografia. Foi destacado que os hematomas que ele tinha nessa parte cerebral estão sem sangramento hoje em dia, então ele pode voltar a fazer exercícios aeróbicos e a partir de sábado ele vai poder voltar a treinar em campo, mas sem bola, sem atividades ainda de impacto. E quando ele voltar a jogar, ele vai jogar estilo Peter Cech, com capacete. É verdade. Pô, vai esconder o cabelo platinado. Rodriguinho. Dele, né? Nosso Não é amigo isso? lá. Ainda vou Tá aí o Jaderson. Olha aí. Cadê o Rodriguinho? Por sinal, quem administra esse Instagram do Muito Liberal... muito bom, parabéns. Trabalho muito legal. bem, né? Tem que tirar o chapéu, hein? Tá aí, ó. Parece um Informação aumento. que já tá lá. Ah, eu concordo. Plenamente. Trabalho profissional, né? E aí, aí tem a questão do Janderson, né? Mas o Remo, ele... Eu conversei com o Daniel, cobrei ele. Direto de São Paulo. Falei, Foi? Você Falou, Cobrei. estou aqui na sua casa, quer alguma eu coisa? falei que não- Quer alguma coisa? Que não, Daqui? o time não jogou bem É. no primeiro tempo, que tem que não deixar, tá jogando em casa, tem que ir pra cima, que não foi isso que a gente acertou. Que a gente troca ideias de CM, pô. A gente Bora joga CM ainda. realizar o sonho do nosso internauta ali. FM. Agora é FM. Fazer Hein? futebol. Bora A realizar gente é o velho, sonho. isso é CM. Bora realizar o sonho do nosso internauta. Leandro Gomes, olha o que ele tá dizendo ali. Lê aí, vovô. Bad, eu amo todos vocês que fazem o programa. Um sonho seria bater uma foto com todos vocês aí. Só vem aqui. Leandro Gomes, Agora tem inteligência artificial, né? tamo junto, meu filho. Vem aqui. Vem amanhã aí com a que gente. tira uma foto. Outra nota sobre 2 jogadores, Caio Vinícius e o PH. Cara, vai ser uma perda muito grande pro Remo. Se o Caio Vinícius ele foi não submetido jogar, né? a uma ressonância magnética no hospital, né? E evidenciou uma lesão grau 1 no músculo que é conhecido como a barriga da coxa, tá bom? É. Da perna direita, Então e ele dá já 2 iniciou o semanas tratamento pra no ele ir. NASP. Dá 2 semanas pra ele. Não, pior que não, é quando o time tá bem, tá ganhando, tá bem, o jogador se recupera. É É, verdade. A mais tendência, rápido. a Mas o tendência é que ele não músculo- jogue contra o... Mas esse músculo da coxa, apesar da medicina ter evoluído muito, é o seguinte. Ele tá já bom? teve Não é uma o lesão lado grau da 1 e coxa, voltou esse aqui rápido. é Ele o voltou Olha rápido. aqui, posterior, né? o grau 1. O grau 1. Ele vai rápido, vem Sendo na rápido. frente, na posterior, Luizinho, ou na frente aqui, o grau de lesão 1. Ele, quando Com a 10 sua dias, né? experiência, se o Caio Vinícius estivesse no Lobo e tivesse uma lesão grau 1, ele ia voltar em quantos dias? um mês. Detalhe é que ele não deve jogar contra o CRB, mas aí a partida seguinte, em Belém, contra o Operário, ele Ei, deve estar lesão apto a jogo. muscular, Jo- irmão. Ah. Quando o cara tá aqui com a lesão muscular dele, se o doutor ou se o médico olhar pra ele e disser, você vai ter que ficar parado 2 semanas, para. Porque, amigo, se tu insistir, agrava mais. Mas ele já teve uma, Esse que é o uma problema grau do 1, Rossi, né? Porque a média da grau foi- 1 são Ah. 10 dias. Ah. O tratamento de uma lesão grau 1 são 10 dias. Uma pessoa normal, mas como eles são atletas, aí fica... 7 Seis, dias e 7. depois E olha, a transição, né? o João dos mais Santos ele tá tranquilo. dizendo 1 mês pro Caio Vinícius, 4 a 8 semanas para o PH. Não, Remo divulgou. viagem. Não, o Remo não Não, divulgou esse Remo nome, divulgou porque nada a nota disso. oficial do Caio Remo é exatamente No outro essa. jogo Deve o ser Caio uma Vinícius, semana, né? Caio É. Vinícius, de 4 a 8 dias. Aqui nós não vamos pro dev, nós vamos já acabar com isso. Caio Não, tá aí. Vinícius joga- Não, e aqui, ó, Felipe só pra, tá com a só pra nota na completar mão aqui aí. sobre Tá um o trabalho. Caio Vinícius. Vou atrás da nota aqui. Peraí. Não, Felipe tá com a nota é. na mão aqui. Essa é do Caio Vinícius, que é grau 1, não tem que tempo de recuperação, mas em média 10 dias. Já o PH ele foi avaliado e apresenta um diagnóstico de fratura incompleta da diáfise da tíbula esquerda. Égua. A conduta definida será focada em fortalecer... Tíbia ou fíbula? Fíbula. Em fortalecer muscularmente o jogador e também dar condicionamento físico, sempre respeitando o limite da dor do atleta. Isso aqui é a lesão de um jogador que não teve base. Sim, sim. Porque o nível de treino é absurdo, É, é muito é. intenso, né? Ainda mais Então, com é esses outra jogadores, realidade, né? é outra Não, realidade. e além de ser uma outra realidade, os jogadores que hoje estão no elenco do Clube do Remo, eles tiveram a carreira deles trabalhando num nível altíssimo de intensidade de Esse aí é treino, capaz né? de ser de 4 a 8 Boa semanas, noite, mas doutor Jean Clay. os Boa outros- noite, tudo bem, meu querido? Boa tarde, tudo bem e você? Agora melhorou com a voz dessa capacidade, dessa bagagem. Nós estamos ao vivo no Liberal Mais Esporte. O amigo pode atender uma ligação de vídeo se eu fizer agora? Pode, posso sim. Então, pera lá, porque aqui nós trabalhamos com imagem e áudio. Pera aí, doutor. Vamos ligar aqui pro doutor Jean Clay. Vai esclarecer o mundo azulino. Já tá lá, né, vovô? Doutor Jean, aquele... Rodolfo Souza dessa categoria. E toda a turma mandando um abraço pro senhor aqui, doutor. Olha aí. Maxi,
Luizinho e Doutor, o nosso português Doutor, me voador. leve para trabalhar na assessoria de comunicação do senhor, que eu não aguento mais o Ted Toy do meu Você lado. tá vendo aí como é que é? É um Judas. Esclareça para esse mundo azulino, porque o Remo soltou a nota. Mas é bom a gente ouvir de quem conhece a parada. Como é que está esse DM azulino? Os jogadores aí, a galera vai perguntar pro senhor a respeito do Yuri, do Jaderson, né? É o Caio Aliás, não, é o Vinícius e Jader. Caio e o Vinícius, Jaderson e o PH. E o PH. Vamos lá, doutor, seja bem-vindo, tá? Liberal mais aqui nas ondas do rádio e também no YouTube. Boa tarde, Paulo Fernando, todos aí da Liberal Mais. Bom, o Caio Vinícius teve uma lesão grau 1 na musculatura da panturrilha, que a gente chama de gastrocnêmio, e o foi do lado de dentro, que é o gastrocnêmio medial. Essa é uma musculatura chata de tratar. Tudo que for cadeia posterior é mais chato de tratar, porque pro esporte em específico, pro futebol, é justamente o músculo do arranque. Então, aquele músculo da arrancada que o atleta usa com frequência durante a partida. Então, esse tipo de musculatura, o tempo de recuperação varia em torno de 2 a 3 semanas. Em relação ao Jaderson, o Jaderson fez uma tomografia hoje. Dos 3 hematomas dele, 2 praticamente sumiram, e o outro ele já absorveu mais do que 50%. Então, com isso, a gente está conseguindo avançar na reabilitação do Jaderson. E a programação é que, a partir do dia 7, quando ele completar um mês de lesão, ele já comece a fazer algum tipo de trabalho em campo, mas sem bola. Porque a preocupação que a gente tem é de tomar uma outra pancada. Isso pode acontecer, é um esporte de contato. Enquanto não estiver totalmente reabsorvido os hematomas, a gente tem que protegê-los de novos traumas na cabeça. Então, por isso que ele vai poder fazer exercício no campo, mas sem bola. Vai jogar com aquele capacete lá, Peter Check? Vai, já falei pra ele, não queria, falei, não. Eu falei, já, não tem jeito, é pra sua segurança. Quem sabe você faz que nem o Peter Check e passa a fazer essa ser uma marca sua. Ele não gostou muito da ideia, mas ele no início vai ter que usar sim. Alguma pergunta pro doutor Jean Clay aí, Eu galera? tenho. Doutor, aquele abraço. Doutor, como é que vai ficar a questão do trabalho em relação ao Davó, né? Porque o Remo ele teve um cuidado todo especial com o Regis. O Davó, mesmo já trabalhando, estando no time da primeira divisão e uma das melhores estruturas que é o Mirassol, mas tem a questão do jogo em si. Como é que vai ser esse trabalho? Vai ser bem tranquilo como foi com o Regis, doutor? Aquele abraço, prazer falar com o senhor. Abraço, Rodolfo. Olha, vai seguir a rotina que a gente tem no NASP. Vai chegar, vai passar por todas as avaliações. A partir de todas essas avaliações, a gente vai sentar com a comissão técnica e definir qual é que vai ser a estratégia para o Matheus. Então, a gente tem um tempo, porque a janela só vai abrir em junho, né? Então, a gente vai ter 2 semanas para deixar o Matheus na ponta dos cascos para poder ajudar o nosso técnico. E o PH, doutor? O PH teve um trauma na perna durante o treino há 2 semanas, e o que parecia ser algo bem tranquilo, hoje na avaliação que a gente fez, percebeu que ele teve uma pequena fratura no osso da fíbula, que é o osso mais fino da perna, que já tem inclusive alguns sinais de consolidação, porque já tem 2 semanas, mas com isso a gente vai ter que segurar um pouco o pH. Então a gente está acreditando que entre 2 e 4 semanas a contar de hoje ele vai estar em condições de jogo. E o Janderson e o Maxwell, doutor? Como é que tá a questão? Porque o Janderson ele entrou muito bem, né, contra o Volta Redonda. É um dos principais jogadores do Remo. É aquela lesão que o Maxwell teve raríssima. Como é que tá a questão? Lembrando, como o senhor muito bem falou com a gente, né, como são atletas, a recuperação pode até surpreender, né, doutor? Exatamente. O Janderson, ele passou por avaliação hoje, está fazendo ainda um trabalho na fisioterapia com o Janderson. Amanhã uma nova avaliação para ver se ele tem condições de treino. Então o Janderson ainda não está definido se ele vai ter condições de jogo para a próxima partida ou não. Sobre o Maxwell, ele já está sem tipóia, ele já está fazendo treino físico, e a nossa programação é que nas próximas semanas, provavelmente 3 semanas, a gente deve estar fazendo um trabalho específico com ele. A gente tem um hábito no clube de, quando a gente tem atletas com lesão de membro superior, a gente põe os atletas, antes de liberá-los para treino, para fazer treinamento de quedas. A gente tem um professor de judô dentro do clube que a gente leva esse professor para ele ensinar os atletas a cair.
porque o que acontece no futebol é que normalmente os atletas não sabem cair. No judô, eles sabem cair a ponto de se proteger de novas lesões. Então, já é uma prática que a gente fez desde a época do Ronald, quando teve uma fratura de clavícula, e isso está previsto para daqui 2-3 semanas, esse treinamento específico para o Maxwell antes de a gente liberá-lo para treino. Doutor, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos e sua mensagem a essa nação, ao Fenômeno Azul, que conta sempre com vocês. Eu que agradeço a todos vocês, parabenizar pelo trabalho de excelência que esse grupo tem feito cada vez mais e dizer que a gente está sempre à disposição aqui e para nossa torcida apaixonada, dizer que a gente está trabalhando muito internamente para que a gente possa entregar o melhor e botar o clube no lugar que ele merece. Bom, tá aí o doutor Jean Clay, um grande abraço, doutor. Muito obrigado pelo carinho, sempre recebendo a equipe da Liberal. E eu acho que essa foi boa até essa no final. Mais uma pra gente, que nós não sabíamos e o torcedor também não. Né? Essa história do professor de judô, essa né? história já existia desde 2022 ou 2023, quando 22. o Rony, lateral direito, E o Ronald, ele falou. e o Ronald também, tiveram uma fratura também no ombro. E aí eles tiveram essa aula, ou seja, o professor de judô tem um caso de sucesso desde 3 anos atrás. O Remo tem uma esse equipe trabalho de judô, né? Exato. E é o muito trabalho bacana continua. O Dr. Jean Clay, né, cara, quando ele fez essa questão do NASP, porque uma coisa que me marcou muito foi o podólogo que o clube do Remo não tinha, né? Ele falando de lesões de jogadores e o Remo perder jogador para partidas por causa de unha encravada, Cara, né, o cara? Kevin ficou Nossa. de fora de E jogo o Remo assim, o tem zagueiro da podólogo base. hoje. Uma coisa básica, né, que a gente vê como influencia Primário, no futebol, né? Cara, é equipe multidisciplinar num núcleo especializado em recuperação, prevenção de lesão, né? É aquela coisa, quem viu o investimento lá atrás, e principalmente o Dr. Jean Clay, o grande responsável por tudo Não é isso. ele. Do Pois NASP é ele. Ele é o grande responsável do investimento a longo prazo, mas que NASP. O já projeto surtiu quem fez efeito foi há muito ele. tempo. O projeto quem fez foi ele. Quem se mexeu e com a credibilidade dele, chegou junto de pessoas da medicina que torcem pro Remo com questão financeira, foi ele que fez tudo, cara. E ele nem falou em relação à situação do Jaderson. O Abner, que acompanhou muito de perto, pode falar tanto quanto eu, mas o acompanhamento psicológico que o Jaderson teve depois do baque da cabeça, tanto do hospital em que ele estava, quanto do clube do Remo, foi muito importante também para ele. Porque imagina, você ter um baque como esse da cabeça, que não é o seu instrumento direto de trabalho, e você correr o risco de não voltar a exercer sua profissão. Porque então ele é um esteio, trabalho psicológico né, muito interessante. Ele é o esteio da família dele, né? Exatamente E para quem isso. não sabe, tem uma clínica odontológica, tem uma sala, um consultório odontológico lá dentro do NASP Eu vou dizer também. para vocês agora, tranquilo. No momento eu não quis falar, porque eu fiquei muito preocupado e eu sou um cara que quem me conhece, eu me emociono fácil com as coisas. E eu não quis falar porque com certeza eu não iria conseguir nem acabar o meu raciocínio. Mas graças a Deus que o Jaderson tá voltando. Porque, cara, a contusão do Jaderson, eu volto a repetir, não foi fácil não. O choque do Jaderson, eu vou dizer de novo. Você vem numa moto, você cai e bate sem capacete com a cabeça no asfalto. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Jaderson. O Remo não pode mais se dar ao luxo de perder jogadores importantes sem ter um plano B pronto. PH fora por até 2 meses é um golpe duríssimo. E Caio Vinícius no DM só aumenta a dor de cabeça. A volta do Jaderson é um alívio, mas ele acabou de sair de uma lesão gravíssima. Vamos ter calma. Se você é remista raiz, já deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo da torcida. E comenta aqui, quem você acha que a diretoria deve contratar? O elenco atual aguenta segurar a bronca sem o PH? Bora esquentar essa discussão nos comentários. Se inscreve no canal Leão Azul Marinho, porque aqui a gente mostra o que ninguém tem coragem de falar. Direto, sem filtro e com o coração azulino batendo forte.